Olá pessoal, boa tarde a todos. Sou o Diógenes, do blog de Forex diariafxonline.blogspot.com, e essa é a nossa análise semanal para a semana que está aí começando de 27 de abril de 2015 a 1º de maio de 2015. Se essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, você ainda não está inscrito no canal, eu te deixo a minha sugestão para você. Inscreva-se no canal para receber vídeos sobre Forex. Toda semana eu posto um vídeo novo, mostrando as principais oportunidades dentro do mercado, principais pontos de interesse e todos os outros assuntos relevantes com relação ao mercado. Okay? Aqui você pode ver o endereço aí dos meus sites, né? diariodeforexonline.com.br, diariofxonline.blogspot, e esse é o meu canal no YouTube. Caso você queira me contatar, vou deixar aqui já também. Esse é o meu e-mail, ok? Pode me escrever quanto você quiser. Eu sempre recebo aí e-mail de várias pessoas perguntando a respeito do mercado. Enfim, se você tiver a sua dúvida, qualquer que seja, a respeito do mercado, pode me contatar à vontade. Certo? Muito bem, o que nós vamos tratar, do que nós vamos falar nesse vídeo? Basicamente, todo final de semana eu gravo um vídeo mostrando os principais pontos de interesse para o mercado para essa semana que está para começar. E a principal direção de acordo com várias abordagens e principalmente de acordo com vários períodos. E nessa semana nós vamos falar disso para todos os pares, ou os principais pares do mercado, né? Nós sabemos que temos muitos outros pares exóticos e pouca gente negocia e não vem ao caso falar deles. Lembrando, todavia, que negociar no Forex ou qualquer outro tipo de mercado financeiro é um tipo de operação que envolve riscos e você pode, logicamente, perder o seu capital. Okay? Acredito eu que esse tipo de alerta é algo totalmente pertinente, que faz sentido. Muita gente, eu recebo muitos e-mails de pessoas que estão começando dentro do mercado e de pessoas que às vezes não sabem exatamente no que elas estão entrando. E esse tipo de alerta é algo bastante importante. Portanto, se você está começando dentro do mercado, entenda que saber o que fazer, conhecimento, a formação adequada dentro do mercado é simplesmente fundamental. Outro fator importante que eu quero destacar nesse vídeo também é que tudo que eu falo aqui nesse vídeo, nesses vídeos de final de semana e nos vídeos que eu coloco no canal, tem como objetivo a formação e educação para que você possa ter o maior conhecimento a respeito do mercado. De forma alguma se trata de algum sinal de compra, de venda, conselho financeiro, absolutamente nada disso. Okay? Tudo isso está baseado na minha visão particular, pessoal, dentro do mercado. E apesar de muitas pessoas às vezes me mandam e-mail perguntando a respeito de um ou outro determinado par, enfim, o meu foco, o meu objetivo não é esse. Certo? Vamos falar então do EURUSD, começando com o EURUSD, o principal par de moeda. Aí o gráfico um pouco mais limpo. Nós conseguimos determinar alguns pontos de interesse no EURUSD, certo? Primeiramente nós temos essa zona de suporte. Aqui atrás foi suporte e aqui logicamente já está funcionando, pelo menos até agora, como suporte. É muito provável que a partir daqui o preço suba. Estamos falando do gráfico mensal, EURUSD no gráfico mensal. Também temos essa linha de tendência de queda, que vem desde esse ponto até aqui embaixo. É um ponto de resistência, mas logicamente pode levar aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sabemos quanto tempo para o preço retornar até essa linha. Portanto, não é algo que vem ao caso agora. Certo? Deixa eu tirar isso aqui, porque não faz sentido. Nós temos esse outro ponto de interesse, que aqui atrás foi suporte, e quando o preço retrair para aqui, pode funcionar como resistência. É algo bastante interessante, temos aproximadamente aí 750 pips até o preço chegar aqui em cima. Então, é algo que ainda está um pouco distante. Não acredito que isso se movimente ao longo de uma semana, mas, enfim, é um ponto de interesse. Esses são os pontos principais para o gráfico mensal. Vamos ver no gráfico semanal o que nós temos. A diferença vai ser pouca coisa, temos aí os mesmos pontos de interesse. Okay? No gráfico mensal temos mais um, mas que vai aparecer um pouco melhor no gráfico diário. Então esses são os pontos principais. E no gráfico diário nós temos algo um pouco mais próximo da realidade, um pouco mais fácil, mais rápido de acontecer, principalmente esse nível. Certo? Esse nível aqui atrás foi uma zona de suporte bastante importante, foi resistência durante todos esses dias. Deixa eu aumentar um pouco mais, vai dar para ver um pouco melhor.
Aqui atrás foi suporte, aqui foi resistência, resistência e resistência. Lembrando que suporte e resistência são zonas e não números exatos. Devido a toda essa integração, toda essa ideia que nós temos, no gráfico mensal uma zona de suporte, no gráfico semanal a mesma coisa. E no gráfico diário, nós conseguimos observar alguns pontos. Isso aqui eu vou apagar. Nós conseguimos observar algumas coisas interessantes. Por exemplo, esse ponto que foi um fundo, que ele foi mais alto do que esse fundo. Isso nos mostra possível inversão de tendência. Portanto, ponto principal de interesse para essa semana, que eu estou extremamente interessado, é essa zona que anteriormente foi suporte, foi resistência também, e agora pode funcionar como resistência ou como suporte, dependendo de como o mercado se aproximar. A partir daqui, pode ser que dê oportunidade de venda, ok? Ou pode ser que dê oportunidade de compra caso aconteça o rompimento. Exatamente isso, ou por isso que é importante, um ponto de interesse dentro do mercado, porque são pontos de tomada de decisão, ok? Vamos ver o próximo par, GBP/USD. Pelo gráfico mensal, nós temos um nível, um ponto de interesse bastante importante, que é esse aqui. Temos um outro um pouco mais para baixo, mas nós podemos ver que esse aqui não faz sentido, uma vez que o mercado não se aproximou desse ponto. Okay? Aqui foi suporte, suporte. No gráfico semanal, nós temos esse mesmo nível de suporte. Gráfico semanal para o gráfico mensal dá pouca diferença, uma vez que o gráfico mensal é composto de 4 candles do gráfico semanal. Portanto, a diferença não vai ser muito grande. Esse mesmo nível que funcionou como suporte 2 vezes, aqui está funcionando como suporte também. E no gráfico diário nós podemos ver primeiramente uma coisa que é clara para a gente, é essa linha de tendência de queda. Tínhamos algumas outras linhas, essa aqui foi uma delas, depois foi atualizado para cá, depois foi atualizado para cá, agora foi atualizado para cá, e agora o mercado parece estar rompendo. No gráfico diário, que é esse período que nós estamos, essa linha de tendência de queda é o ponto mais importante, juntamente com essa resistência, que eu vou marcar aqui, certo? Essa resistência esse aqui foi um ponto de resistência durante o mês de março de 2015, e agora o mercado iniciou o rompimento desse número em 1.51, 1.5200, podemos considerar aí o número redondo. Esse é o ponto principal de interesse, uma vez que, caso o mercado consiga concretizar o rompimento desse nível de resistência, isso significa a possível inversão de toda essa tendência de queda para uma possível tendência de alta. Portanto, vou escrever possível inversão de tendência em D1. Opa. Esse tipo de anotação que eu faço no gráfico é um padrão meu, enfim, eu marco tudo no gráfico, o que eu estou esperando dentro do mercado, o que eu espero acontecer, ponto de entrada, saída, qualquer anotação, qualquer pensamento, tudo eu vou marcando no próprio gráfico. É uma forma bastante interessante, porque quando você olhar o gráfico, logicamente vai estar aí o que você pensou anteriormente. Se acontecer alguma alteração, você pode alterar, ok? Então eu te recomendo que, se você não tem o hábito de fazer isso, é algo bastante interessante, uma vez que, enfim, é bastante produtivo. Pelo menos para mim tem funcionado muito bem. Possível inversão em D1. Ponto principal de interesse é esse que está marcado em amarelo. Vamos ver o próximo par, o USD/JPY. No gráfico mensal, nós podemos ver como o mercado tem uma resistência logo aqui. O preço não chegou a tocar nessa resistência e não temos mais nada aí tão imediato, tão próximo do preço. No gráfico semanal, temos essa linha de tendência de alta que vai mais ou menos por aqui. O preço está longe dessa linha, portanto, ele tem um bom espaço para o preço cair, caso ele queira cair. E no gráfico diário, nós conseguimos observar, aqui foi resistência, aqui também foi resistência, formando um topo duplo. Se você não conhece o conceito de topo duplo, é basicamente quando o mercado faz, enfim, dois topos, como a gente pode ver aqui, resistência, resistência, e isso, o principal não é, logicamente, o nome ou os topos, mas sim o que isso quer dizer. Isso quer dizer que a força vendedora, nesse caso, foi maior do que a força compradora e não deixou com que o preço continuasse subindo, ok? Esse desequilíbrio entre as forças compradora e vendedora é o que possibilita o mercado acontecer. Nós também temos essa zona de suporte no gráfico diário e temos algo um pouco mais próximo,
que é essa zona de suporte intermediária, passa mais ou menos por aqui. Qual é a direção? Bom, como o mercado subiu bastante, fez um topo duplo no gráfico diário e está nessa lateralidade, a direção principal eu considero como sendo de queda, ok? Direção queda. Deixa eu escrever aqui, né? Provável, porque não sabemos exatamente o que vai acontecer. Direção provável é de queda, considerando-se toda a integração entre o gráfico mensal, semanal e diário. Muito bem. Ponto de interesse é esse que está marcado em amarelo. O rompimento desse nível pode dar oportunidade de venda ou, se o mercado respeitar esse nível novamente, pode significar possíveis oportunidades de compra. Temos também essa linha de tendência de queda, o que forma para a gente um triângulo. Dá para a gente ver perfeitamente no USD-JPY. Vamos ver o próximo par. O USD-CAD. No gráfico mensal, o preço se aproximou bastante dessa linha, essa zona de resistência. Não chegou a tocar, assim como o USD-JPY. No gráfico semanal, nós podemos ver aqui como a inclinação do mercado foi mudando ao longo do tempo. Ok? Nós tivemos impulso, uma retração, um novo impulso aqui, um novo impulso, e agora foi bastante importante esse movimento de alta, e agora o mercado começou a cair. No gráfico diário, nós temos, aqui dá para a gente ver um pouco mais claro, essa zona de resistência que formou também, assim como no USD-JPY, formou uma zona de resistência, formou um topo duplo. Aqui foi resistência também, e formou também uma zona de suporte bastante importante, caracterizando-se como um triângulo. Aí o triângulo não, falei errado, como uma lateralidade. Aqui foi suporte, várias vezes, e agora o mercado rompeu esse nível, deu rompimento, deu uma pequena retração, e o que eu espero ao longo dessa semana, o que nós temos acontecendo dentro do mercado é direção provável é queda para esse par. E o ponto principal de interesse, nós temos uma zona que pode funcionar como zona de resistência. Esse nível, toda essa zona marcada em amarelo, pode funcionar como resistência. É uma zona meio grande, na verdade, estamos falando de 77 pips, mas é onde eu quero principalmente basear minhas operações no USD-CAD, caso aconteça. Nós temos também tendência em períodos menores, como gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, e se você tiver interesse, você pode dar uma olhada nessas tendências através das médias móveis de 30, 50 e 100 períodos, que é um dos principais temas que eu abordo no curso de Forex de FX Online. Ok? Portanto, nós tivemos lateralidade, rompimento, a possível direção é de queda, e esse é o ponto principal de interesse, a partir de onde nós poderemos ter possíveis oportunidades de venda. Vamos ver o próximo par, AUD-USD. No gráfico mensal, nós tivemos esse ponto de suporte, que está bastante longe, tivemos esse outro ponto de suporte, que o mercado rompeu, e agora vai retornar para testar, provavelmente. Temos uma linha de tendência de alta no gráfico mensal, desse ponto aqui para cá, mas o mercado nunca chegou aí, não chegou próximo dessa linha, e não faz sentido nós mantermos essa linha, certo? Esse ponto foi suporte, e aqui funcionou como suporte também, temporariamente, e agora pode funcionar como resistência para o AUD-USD. E no gráfico diário nós conseguimos identificar toda essa tendência de queda, impulso, retração, novo impulso, retração, e assim sucessivamente. O que está acontecendo agora no mercado é que nós temos essa lateralidade no AUD-USD. Juntamente com essa resistência, forma aí a lateralidade no canal lateral. Depois de ter feito todo esse movimento de queda, o mercado entrou nessa lateralidade. Portanto, o que pode acontecer é o mercado inverter essa tendência e continuar subindo. Como o mercado está nessa lateralidade, meu ponto principal de interesse é a resistência dessa lateralidade, uma vez que eu espero por possível inversão. Certo? O que nós temos agora, a direção que está acontecendo agora é lateralidade. E o que eu espero para esse par é possível inversão de tendência. Possível porque isso ainda não está acontecendo.
Não sei se isso vai acontecer essa semana, talvez semana que vem, mas enfim, é o cenário que nós temos agora. Euro GBP. No gráfico mensal, nós tivemos esse ponto que foi suporte, o mercado rompeu, está bastante longe, não faz sentido nós termos essa linha no gráfico. Esse ponto foi suporte anteriormente, funcionou como resistência, enfim. E agora o mercado está se decidindo o que fazer a respeito desse nível. No gráfico semanal, conseguimos identificar com bastante clareza uma tendência de queda. Impulso, retração, novo impulso, retração, novo impulso, retração. Um novo impulso, talvez em algum momento ele vai ter que dar, logicamente, uma retração. Também conseguimos marcar essa linha de tendência de queda, que passa mais ou menos por aqui. Um canal que se formou, né? O mercado rompeu e continuou caindo um pouco mais, apesar da inclinação do canal já ser bastante aí inclinada para baixo. E no gráfico diário nós conseguimos ver algo bastante legal. Esse ponto foi um topo duplo, okay? Mostrando uma resistência bastante importante. E aqui é uma zona de suporte. Como o mercado está em uma zona de suporte do gráfico semanal, uma vez que aqui foi resistência e aqui pode vir a funcionar como suporte, como o mercado está nesse ponto aí, é possível que o mercado, até que o mercado rompa esse nível aqui embaixo, é possível, logicamente, que ele dê oportunidade de compra. Até ele romper esse nível, a tendência isso aqui ainda pode vir a funcionar como uma zona de suporte, ok? Dando possíveis oportunidades de compra. Qual a direção desse par nesse momento? Eu, particularmente, não tenho uma direção definida para esse par. Veja a situação. Temos uma tendência de queda muito importante no gráfico diário. Ok, isso é inegável. O mercado deu uma retração e agora começou a cair novamente, e, portanto, poderia-se ou pode-se considerar que a direção no gráfico diário seja de queda. Ok? A direção de fato é de queda. Mas nós ainda temos essa zona de suporte que não foi exatamente rompida no gráfico mensal. Enquanto essa zona de suporte não for rompida, essa tendência de queda não estará bem estabelecida. É exatamente isso que eu quero dizer. Agora, logicamente, nós podemos encontrar várias oportunidades em se tratando de períodos menores, como aqui, por exemplo, no gráfico de 4 horas, esse ponto foi suporte e funcionou como resistência, deu aqui oportunidade de venda e etc. Ok? Mas, em se tratando dos períodos maiores, eu não tenho uma direção definida aí para esse par. Espero apenas que ele, se ele continuar caindo, eu quero ver o que ele vai fazer quando ele tocar nesse ponto aqui embaixo, por Euro GBP. Próximo par que nós temos é o Euro AUD. No gráfico mensal, esse ponto foi resistência. Na verdade, temos aqui uma zona, né, que anteriormente funcionou como suporte. Aqui fica um pouco melhor de nós observarmos. Aqui foi suporte, suporte, suporte. E aqui funcionando como resistência. Tocou nesse ponto, começou a cair no gráfico mensal. A partir daí se formou um padrão de queda no gráfico semanal. Temos aqui impulso, uma retração, temos um novo impulso e agora o mercado está exatamente em um ponto de interesse muitíssimo importante. Deixa eu voltar. Nós conseguimos identificar esse nível aqui como sendo um nível bastante importante para o gráfico semanal. E no gráfico diário isso aparece através desses... aqui foi suporte e aqui também foi suporte. Portanto, quando se trata do gráfico diário, o que eu espero, a direção provável para esse par, direção provável, alta. Certo? Por quê? Basicamente porque nós tivemos aqui suporte, suporte e suporte. E esse nível pode, ou já está funcionando temporariamente, né, como uma zona de suporte bastante importante para o Euro AUD. Qual seria o cenário alternativo, algo que pode acontecer? Bom, o mercado romper esse nível e continuar caindo. Qual a probabilidade disso acontecer? Bom, a probabilidade é relativamente alta porque a tendência é de queda. Tivemos um impulso, retração, um novo impulso e talvez dê a continuação nesse momento. Mas nós conseguimos ver aqui no gráfico diário, melhor entrar em H4, né? Nós conseguimos ver como ao longo de algumas semanas
Aqui foi suporte, foi suporte, foi suporte, suporte, suporte. Ao longo de 2 semanas, as últimas 2 semanas, o mercado tem respeitado essa zona de suporte. 2 semanas é um tempo bastante considerável, aí se nós estamos falando do gráfico diário, certo? Portanto, durante todo esse tempo, o mercado tem respeitado essa zona de suporte e não conseguiu ultrapassar para o lado de baixo. E isso significa para a gente que, até o momento, o Euro-AUD tem respeitado essa zona de suporte e o suporte tem segurado, impedido o preço de passar para baixo. Isso é o que me faz considerar que a direção mais provável, ou a direção provável, imediatamente mais próxima aí, questão de tempo, seja uma direção de alta, devido a que o mercado tem respeitado essa zona de suporte. Portanto, onde o preço está, esse ponto de suporte é um ponto de interesse, e no gráfico de 4 horas, esse nível é a máxima da semana passada, ok? Semana aí do dia 14 de abril, é um nível de interesse bastante importante. Caso o mercado toque aqui e consiga romper, isso aqui pode significar possíveis oportunidades de compra, ok? Portanto, direção provável de alta, e nós temos 2 pontos de interesse. Um é essa zona de suporte e outro é essa zona de resistência. Muito bem, vamos ver o próximo par. Euro-JPY. No gráfico mensal, nós podemos observar esse nível de resistência. O mercado se aproximou um pouco, mas não chegou a tocar. Podemos ver esse nível de resistência também. O mercado está bastante longe, acabou de sair daí, na verdade. Portanto, não temos nada aí muito relevante no gráfico mensal. No gráfico semanal vai aparecer alguma coisa para a gente. Nós temos, por exemplo, aqui no gráfico semanal, esse nível que aqui atrás foi uma zona de suporte, e agora essa zona já funcionando como suporte aqui para o Euro-JPY. Temos também esse nível, mas que não faz sentido agora, o mercado rompeu várias vezes, e o que nós temos mais de imediato é esse ponto mesmo, por volta de 125,50. Podemos colocar aqui no número redondo, fica um pouco mais próximo aí. E a ideia dos números redondos também é algo que simplesmente funciona. No gráfico diário nós conseguimos observar o padrão de queda. Impulso, retração, novo impulso, uma nova retração. Logicamente, a tendência é de queda no gráfico diário, e isso pode significar possíveis oportunidades de venda para o Euro-JPY. Como nós temos todo esse padrão de queda acontecendo dentro do mercado, logicamente considera-se possíveis oportunidades de venda, até porque nós temos uma linha de tendência de queda que passa mais ou menos por aqui. O mercado iniciou o que parece ser um possível rompimento dessa zona de resistência, que muito nos interessa, porque se ele romper essa linha de tendência de queda, isso pode significar possíveis oportunidades de compra. Qual a direção provável para essa semana? Bom, o que nós temos estabelecido é tendência de queda, ok? Tendência estabelecida, queda. Uma vez que nós temos todo esse padrão de queda, o que é acontecendo, impulso, retração e etc. E o que nós temos, o que podemos procurar aí dentro do mercado é possível inversão caso aconteça o rompimento dessa linha de tendência de queda que está marcada em azul. Portanto, possível inversão de tendência em D1. Ou seja, são duas informações que podem parecer contraditórias inicialmente. Nós temos uma tendência estabelecida de queda e uma possível inversão, logicamente, para uma tendência de alta no gráfico diário, mas não são, na verdade, elas são complementares. O preço está caindo com possibilidade de inverter e começar a subir. Ponto de interesse para o Euro-JPY essa semana é exatamente onde ele está, onde fechou a semana. Esse candle aqui é um candle extremamente importante, porque ele está acontecendo em um lugar na linha de tendência de queda. Vamos ver o próximo par, CAD-JPY. No gráfico mensal, aqui foi resistência, não faz sentido para a gente, está bastante longe. Aqui foi suporte, é de onde o preço acabou de sair. Podemos deixar marcado isso aqui. No gráfico semanal, nós conseguimos observar aqui toda uma lateralidade, uma certa lateralidade. O mercado rompeu, voltou para a zona de suporte e a partir daqui começou a subir. E no gráfico diário, nós identificamos
essa zona de resistência, que foi resistência anteriormente e agora pode vir a funcionar como suporte. Também conseguimos identificar essa linha de tendência de alta. Certo? Muito bem. Ponto de interesse, primeiramente, qual a direção provável para esse par? Se nós olharmos para todo o cenário, a integração entre os gráficos mensal, semanal e diário, nós chegamos à conclusão de que a direção mais provável para esse par é de alta, uma vez que não existe contradição entre esses períodos. Contradição é algo que está presente dentro do mercado, acontece absolutamente todos os dias. E eu costumo dizer que nós, para sermos traders, nós precisamos ser capazes de tomar decisões em meio a contradições. Enfim, esse é o pão nosso de cada dia, é o que nos espera. Se você está começando dentro do mercado agora, é uma coisa que eu tenho falado bastante. Se você está começando no mercado agora, se você está estudando, está aprendendo dentro do mercado, a minha sugestão para você, uma das maiores habilidades que você pode desenvolver, que você pode ter, que você pode desejar dentro do mercado, é a habilidade de tomar decisões em situações de estresse. Isso simplesmente é fundamental. Eu diria que não existe outra habilidade, talvez aí mais importante do que essa. Não é a habilidade de analisar o gráfico, não é a habilidade, enfim, de encontrar oportunidade, de encontrar entrada, de encontrar saída. Absolutamente, na minha opinião, não existe habilidade mais importante do que essa. Ser capaz de tomar decisões de forma rápida em situações de estresse. É exatamente isso que é importante. Muita gente acredita de uma forma bastante errônea, enfim, tem uma falsa ideia de que para você ganhar dinheiro dentro do mercado, tudo que você precisa fazer é aprender como funcionam indicadores, aprender como analisar o mercado, como analisar price action, aprender como negociar, analisar notícias e etc. Isso simplesmente não é verdade. Não me entenda mal. Essas coisas são extremamente importantes, com certeza. Mas elas são apenas uma parte do processo. Eu diria que a parte mais importante é exatamente a habilidade, a capacidade de tomar decisões de forma rápida em situações de estresse. E, logicamente, que o estresse, isso é algo fundamental, que o estresse, ou que essa situação de contradição que acontece todos os dias dentro do mercado, que isso não atrapalhe a sua habilidade de julgamento. Isso é algo extremamente fundamental. Enfim, não se trata apenas de algo mecânico, mas se trata também de algo pessoal. Se trata também da sua capacidade de lidar com essas emoções e com todas essas contradições e ainda assim manter a sua capacidade de julgamento intacta. Porque você precisa ver muitos detalhes, você precisa ver muitas coisas, você precisa acompanhar o mercado de uma forma clara. Isso não se aprende do dia para a noite. Isso, logicamente, existe uma curva de aprendizagem que é necessário um certo tempo, uma certa experiência. E aqui não se diz respeito somente ao tempo em que você faz isso, mas também a experiências que você vive dentro do mercado. Mas o mais curioso, o mais interessante é que muitas pessoas não sabem disso. As pessoas trabalham, desenvolvem muitos tipos de sistema, muitas abordagens dentro do mercado, mas elas não conseguem identificar que talvez a causa daquilo de não terem resultado dentro do mercado não é de causa técnica, não é a falta de conhecimento às vezes. Logicamente muitas vezes é. Muitas vezes essa é a causa. Mas muitas vezes a causa de que você não está conseguindo, não está obtendo os resultados que você deseja dentro do mercado é muito mais uma questão de postura mental e de você conseguir desenvolver certas habilidades, certas particularidades que o mercado exige. Não estou dizendo, logicamente, que você tem que se transformar em um robô totalmente sem emoção, de forma alguma, e que você deve tomar todas as suas decisões de forma totalmente sem emoção. Não é isso. A emoção tem o seu lado positivo também, como, por exemplo, a emoção do medo. Isso é algo fundamental. Você não se pode eliminar totalmente o medo. O medo, quando ele comedido, quando ele controlado, ele
tem um papel fundamental no seu desempenho dentro do mercado. Isso te faz manter alerta, ok? Você não pode se tornar imprudente dentro do mercado. Se você perde totalmente seu medo, você se torna imprudente e isso, meu amigão, vai te levar para o buraco, com certeza. Acredito que esse tipo de mentalidade, esse tipo de informação é algo bastante importante, bastante relevante, que pode fazer a diferença na sua vida, na forma como você vê toda a profissão dentro do mercado. Bom, pessoal, fui interrompido, mas continuando. Nós temos aqui o CAD-JPY, eu estava falando de filosofando um pouco, mas enfim, já está suficiente, né? Voltando aqui a falar dos pares. O CAD-JPY. A direção principal desse par, nós podemos observar em vários períodos, é de alta. O que está acontecendo agora? Então a direção provável para essa semana é de alta. Ponto principal de interesse para esse par. Exatamente esse nível que anteriormente funcionou como uma zona de resistência e agora pode vir a funcionar como suporte. Dependendo de qual for o movimento do preço, enfim, pode encontrar suporte aqui e dá para a gente possíveis oportunidades de compra. É basicamente o que eu espero para essa semana para o CAD-JPY. Também temos GBP-JPY. Esse par deu uma linda oportunidade de negociação para a gente na quarta-feira da semana passada, dia 15. Ok? Fechamento desse candle, deixa eu mostrar para você essa operação. Nós entramos, no canal de análise foi falado disso bastante. Entrada em 176,79, deixa eu colocar esse número exatamente aqui no ponto de entrada. 176,79. Stop loss abaixo dessa mínima, ok? Aproximadamente 205 pips mais ou menos, um pouquinho mais para baixo aqui, consideramos todos os spread, logicamente. E take profit em 180,90. Deixa eu colocar aqui 180,90. Aí estava o take profit final dessa operação. Essa operação ficou aberta desde o dia 15 até o dia 24, que foi ontem, sexta-feira. O mercado subiu de uma forma bastante interessante, foi feito o gerenciamento de risco, logicamente, para evitar de se perder. Foi fechado metade das posições aqui nesse ponto, que foi uma zona de resistência bastante importante, e o mercado subiu e chegou até 180,90. Portanto, essa operação foi fechada na primeira parte, em aproximadamente mais 250 pips, primeira parte, ok? 250 pips, e a segunda parte em 411 pips. Foi o take profit final dessa operação. Deixa eu só marcar aqui. Primeiro take profit, primeiro TP, mais 250 pips, e o segundo foi 411, segundo take profit, mais 411 pips. Ok? Essa operação foi, enfim, foi bastante legal. Tivemos outras operações de day trade. Tivemos, por exemplo, uma operação, essa foi um pouco irônica, na verdade, no Euro GBP. Deu pra gente uma operação nesse ponto aqui, mais ou menos aqui, foi onde foi vendido. O mercado andou uma semana inteirinha praticamente de lado, depois ele deu esse spike para baixo. Quando ele deu esse spike, eu movimentei meu stop loss para o 0 a 0 nesse ponto. E na sexta-feira o mercado voltou, pegou meu stop loss no 0 pips. Ou seja, enfim, uma medida de proteção do mercado, mas que eu saí com 0 pips nessa operação. Certo? Voltando aqui no GBP-JPY, o que se espera para essa semana? Bom, vamos ver o que está acontecendo nos períodos maiores, no gráfico mensal. Nós podemos ver claramente como o mercado fez um movimento de alta bastante importante. Esse nível aqui foi resistência, foi suporte aqui atrás. Enfim, temos esse nível aqui que é o mais preciso, mais próximo. Aqui foi suporte, e aqui funcionou como resistência de uma forma muito interessante.
No gráfico semanal temos toda essa tendência de alta. Tivemos algumas linhas de tendência de alta, por exemplo, essa aqui foi rompida, depois foi rompida essa outra, depois aqui novamente, e podemos dizer que agora temos essa aqui, que é o que corresponde aí ao mercado nesse momento. A tendência é, portanto, uma tendência de alta no gráfico semanal, mas temos essa resistência no gráfico mensal. Portanto, nós estamos num daqueles momentos de contradição. Temos resistência no gráfico mensal e temos tendência de alta no gráfico semanal. O que fazer então? Bom, eu particularmente considero essa linha de tendência de queda, no gráfico diário como um ponto extremamente importante e o ponto principal de interesse para essa semana. Onde o preço está aí quase tocando é o meu ponto principal de interesse. A partir daqui pode ser que dê possíveis oportunidades de venda ou compra caso aconteça o rompimento. Como nós ainda não sabemos, precisamos aguardar que o preço dê o seu, enfim, faça aí o que ele tiver que fazer e então eu particularmente pretendo me posicionar a partir de uma interpretação do que o mercado fizer. Certo? Não se compra de forma alguma em resistência, da mesma forma que não se vende em suporte, exatamente o contrário. Em resistência você procura vender, em suporte logicamente você procura comprar. O que fazer então com relação a essa zona, esse ponto de interesse? Como é uma zona de resistência bastante importante para o gráfico diário e até para outros níveis, a primeira opção é de venda, ou seja, se o preço tocar aqui e a partir daqui der para a gente oportunidade de venda, pode ser algo interessante. Mas o que fazer se ao invés disso o mercado começar a romper? Bom, essa zona que funcionou como resistência anteriormente, agora pode vir a funcionar como suporte. Portanto, caso aconteça o rompimento, esse nível pode dar para a gente possíveis oportunidades de compra. Exatamente por isso que é o nível de interesse. É uma peça-chave dentro do mercado, uma zona, um lugar, um nível de preço chave que pode vir a funcionar como suporte, resistência e articulador aí entre mudança de tendência ou continuação de uma tendência que já esteja acontecendo no mercado. Certo? Portanto, essa é a ideia para o GBP-JPY. Como o mercado está subindo nos últimos dias, está se aproximando de uma resistência e nós temos também um triângulo acontecendo aqui, né? Eu não tenho direção determinada para esse par. Eu vou esperar ver o que o mercado me diz e a partir de então, quando o mercado me der informação suficiente, eu tomo a minha decisão. Esse vídeo já está com quase 40 minutos. Eu sugiro para você que você faça esse tipo de análise, siga essa mesma linha de raciocínio, ok? Pegue o ALDNZD, por exemplo, entre no gráfico mensal, marque suporte e resistências horizontais, linha de tendência, identifique a direção provável, identifique possíveis pontos de retração, possível inversão de tendência, enfim, todas essas informações são informações bastante valiosas dentro do mercado. E faça isso com todos os outros pares. Negocie faça você scalp, faça você day trade, qualquer que seja o seu método de negociação. Fazer esse tipo de mapeamento no final de semana é algo bastante importante. Olha aí avisando do imposto de renda. Certo? Portanto, faça isso aí. Nos outros pares eu tenho certeza que somente a prática disso já pode ser bastante instrutivo e bastante interessante para você, principalmente para você que está começando dentro do mercado. A minha sugestão, para finalizar esse vídeo, não tenha o seu gráfico cheio, carregado de indicadores. Não precisa disso. Você pode negociar de forma clara apenas com o movimento do preço, se você souber, logicamente, o que você está buscando. Um grande abraço a todos. Inscreva-se no canal, ok? Se você não está inscrito, inscreva-se no canal. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu voto positivo, deixe o seu comentário, deixe o seu feedback. É bastante interessante isso. Compartilhe com seus amigos, se você conhece alguém que está negociando no Forex. Essas são formas extremamente simples e fáceis de negociar dentro do mercado, onde você não precisa muitas coisas. Você precisa apenas ter as ferramentas corretas e ter a mentalidade certa, que isso é algo extremamente importante. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana, uma boa semana para você e qualquer coisa basta me contatar. Fique com Deus e até mais.